Bom dia, hoje é dia 23 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da manhã, o devocional onde eu leio o devocional da manhã, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Hebreus 13, versículo 5. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, que tem como base Hebreus 13, 5. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon, da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus. Visão geral do livro. Destinatários, autor e período da escrita. A Epístola aos Hebreus é uma das mais belas do Novo Testamento. O Senhor ocupa o lugar central nela. Ao mesmo tempo, é também uma das mais difíceis. Para entendê-la corretamente, é necessário um conhecimento profundo do serviço divino judaico no Antigo Testamento. Destinatário, a epístola começa como um sermão escrito e fecha na forma de uma epístola. Nem o autor, nem o destinatário são mencionados nela. O título, aos Hebreus, só aparece no século II, com Clemente de Alexandria, 150 a 215 d.C. Como não há outro nome conhecido para a epístola, provavelmente remonta a uma tradição muito antiga. Mas quem eram esses hebreus e onde eles moravam? Hebreus era um nome para os israelitas e para os descendentes de Abraão. Compare Gênesis 14, 13 e Filipenses 3, versículo 5. No entanto, a epístola não pode ter sido recebida pelo seu nome apenas pelo fato de haver tantas referências ao Antigo Testamento. Os destinatários não devem apenas estar familiarizados com o Antigo Testamento, mas são frequentemente abordados como os originários do povo de Israel. Expressão como os pais, os profetas, os anciões apontam para esse fato. Também a menção de Moisés, Josué e Arão, todos pertencentes ao povo escolhido de Deus, confirmam o mesmo. Contudo, os destinatários chegam à conclusão que o caminho da salvação de Deus não era o serviço divino do Antigo Testamento, mas a fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chama esses cristãos de remanescentes de acordo com a eleição da graça em Romanos 11, versículos 1 ao 5. Esses cristãos, porém, estavam parcialmente em perigo de se retirar do cristianismo e voltar ao judaísmo por causa da forte pressão externa pela perseguição. Estas eram pessoas em particular que professavam ser cristãos, mas não tinham a fé verdadeira no Salvador Jesus Cristo. Em contraste com os estrangeiros dispersos, que são os judeus convertidos da diáspora, ver 1 Pedro 1, versículo 1, os destinatários da epístola aos Hebreus viviam na Palestina. Isto é visto em Hebreus 10, versículo 11 e capítulo 10, versículo 34. Compare com Atos, versículo 1. Eles foram ensinados, admoestados, encorajados por essa epístola. Autor. O autor da epístola não menciona seu nome. Muitas suposições foram feitas sobre quem poderia ser. Paulo, Lucas, Barnabé, como diz Tertuliano, Apolo, como diz Martim Lutero, Silas ou mesmo Áquila e Priscila foram sugeridas. Charles Spurgeon achava que o autor de Hebreus era o próprio Paulo, por isso quando ele se referencia à carta de Paulo, ele fala apóstolo, fazendo referência ao apóstolo Paulo, pois para ele e também para as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas, Paulo foi o escritor de Hebreus. A maioria dos cientistas modernos se recusam a aceitar Paulo como autor.
porque o conteúdo, a estrutura e a linguagem da epístola não são típicos deles. No entanto, a antiga tradição alexandrina atribui essa epístola ao apóstolo. O fato que o autor conheceu bem Timóteo e que Pedro, quando escreve aos cristãos judeus, menciona uma epístola de Paulo para eles, 2 Pedro 3, versículo 15, colaboram com a tradição. No entanto, os destinatários da epístola eram judeus que estão na Palestina. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja fundada do cristianismo. A gente tem Jerusalém, Antioquia, Éfeso, Alexandria e Roma. Essas são as 5 principais igrejas do começo da cristandade. Enquanto Pedro escrevia para os estrangeiros dispersos que viviam fora dela. Se Paulo for o autor, uma das razões para não mencionar seu nome poderia ser que o apóstolo das nações, enquanto Pedro era o apóstolo dos judeus. Gálatas 2, versículos 7 e 8. Na realidade, o autor permanece desconhecido. O Espírito Santo que inspirou essa epístola deliberadamente queria apresentar o Senhor Jesus como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Pai da igreja Orígenes, por volta de 185 a 254 d.C., escreveu de forma apropriada. Em verdade, somente Deus sabe quem é o autor. E essa é a minha opinião. Se a Bíblia não fala quem é o autor, não somos nós que vamos ficar suponhando quem escreveu. Porque a maioria dos livros da Bíblia, os evangelhos, as cartas apostólicas até têm os seus autores. Alguma delas, não todas, mas a maioria acho que 90% dos livros da Bíblia não fala quem é o seu autor. Período da escrita. Em relação ao período da escrita, as opiniões dos cientistas diferem muito quanto à questão da autoria da epístola. É certo, porém, que um escrito de Clemente de Roma, por volta de 95 d.C., Clemente de Roma, se eu não me engano, foi o 2º ou 3º bispo ou papa da igreja de Roma. Foi um dos sucessores de Pedro. Ele aparece até em alguma carta de Paulo, eu não lembro exatamente, acho que é 2 Timóteo. Mas eu lembro que em alguma carta de Paulo ele comenta sobre Clemente. Clemente de Roma, foi o bispo e um dos sucessores de Pedro, que hoje a gente conhece como Papa. Por volta de 95 d.C., mostram muitas referências à Epístola aos Hebreus. Através do próprio livro de Hebreus, vemos que o serviço de ofertas do Antigo Testamento ainda existia. Capítulo 9. O templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos pelo general romano e mais tarde pelo imperador Tito no ano 70. Hebreus não menciona essa destruição. É por isso que muitos cientistas acreditam que a epístola foi escrita antes dos anos 60 a 70 d.C. Muitos que recusam Paulo concluem baseados em Hebreus 2, versículo 3 e 13, versículo 7. A epístola deve ter sido escrita algum tempo após a morte dos apóstolos. Dizendo isso, os cientistas obviamente ignoram o fato que o próprio Paulo não pertencia aos apóstolos que haviam visto e ouvido o Senhor Jesus na terra. Atos 7, versículo 59 e capítulo 12, versículos 1 ao 2, nos fala de Estevão e o diácono e Tiago, o apóstolo. A morte deles foi testemunho do Senhor. Assunto e propósito dos escritos. Os hebreus eram judeus na Palestina, que haviam se convertido mediante a pregação dos apóstolos. Os primeiros capítulos de Atos descrevem que milhares de judeus tornaram-se crentes, mas logo após a perseguição começou com seus compatriotas, incrédulos endurecidos. Atos 8, versículo 1 ao 3, 11, versículo 19 e 12, versículo 1 ao 3. Compare com 1 Tessalonicenses 2, versículo 14. O autor de Hebreus também escreve sobre as perseguições. Então a gente tem aqui que os judeus eles se auto-perseguiam. Foi assim que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Paulo foi um grande perseguidor da igreja antes de se converter na estrada de Damasco. Além disso, os hebreus tornaram-se tardios em ouvir e ociosos. Isso foi segundo por
por certo declínio espiritual. É por isso que o autor nos lembra várias vezes que a sua fé e devoção a Deus que haviam demonstrado no princípio. Os hebreus não apenas ficaram desanimados e fracos com a experiência de sua fé cristã, mas alguns pensaram em voltar ao judaísmo. É por isso que eles são advertidos por várias vezes nessa epístola para manter e preservar sua fé. Mas o autor também diz muito severamente o que significa se alguém que professou sua fé no Evangelho apostatou para a sua vida anterior no judaísmo. Não haverá graça para essa alma. É aquele versículo de Hebreus 6, 4, 8, que é usado para tentar justificar a tal perda da salvação. Mas quem é salvo se mantém salvo. Tem como apagar o seu nome do livro da vida, escrever de novo. Jesus fala, quem está nas minhas mãos não sai. Quem vem até mim, eu não o jogarei fora. Então, a salvação se perde? É uma grande discussão na vida cristã. Claro que uma vida cristã tem a sua metanoia, tem a sua transformação. Então, é uma discussão. Alguns vão falar que sim, porque alguns se perderam. Demas se perdeu, que foi um dos apóstolos, de alguns dos seguidores de Paulo. Alguns vão falar de vários amigos que foram cristãos e depois deixaram. Então, existe uma coisa chamada perseverança. Existe. Por isso que o Spurgeon ele aponta tanto o erro do que a gente chama hoje de hipercalvinistas quanto dos arminianos. Não existe. O que existe não é uma super Deus decidindo tudo, nem tudo é a nossa vontade. Existe uma tensão natural, uma tensão dessas duas naturezas. Existe a providência divina, mas também existe a responsabilidade humana. E não dá para negar as duas. Por isso que a salvação, esses dogmas, doutrinas que tentam explicar, acabam mais dividindo do que ajudando. Por isso, a salvação é algo de Deus. A salvação é o trabalho do Espírito Santo. Eu digo que salvação é outra palavra para santificação. É um processo. E muitos não aguentam o processo. Começam, como o próprio Spurgeon diz, os emocionados, os crentes que nascem emocionados morrem quando a emoção passa. Então nós temos que ter a nossa fé olhando para Jesus, ter a nossa fé firmada na rocha que é Cristo. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. Não é a força do nosso braço, não é a obra do Espírito Santo. É Ele agindo em nós. E nós damos liberdade a Ele. E Deus não faz como robôs. Ele não faz. A gente não é um filme onde Deus é o diretor. A gente tem que caminhar e perseverar. E muitos não perseveram. E acabam voltando para a sua vida anterior de pecados ou para a sua vida anterior de fé, de qualquer outro motivo. Vamos lá. No entanto, o grande assunto da epístola é Cristo. A sublimidade da revelação completa de Deus em Cristo, o Filho de Deus, o sumo sacerdote e mediador do novo pacto. Todas as revelações do Antigo Testamento, preceitos e pessoas são os principais pensamentos que, através de toda a epístola, Cristo é maior que os profetas e os anjos, mais importante que Moisés, Josué e Arão. O serviço divino judaico, com suas muitas ofertas, não era apenas uma sombra da realidade da oferta do corpo de Cristo de uma vez por todas. Isso é um assunto muito importante.
que Paulo fala lá em Colossenses 2, versículo 16 e 17, tudo, sábado, festas, tudo isso era sombra para Cristo. Por isso que a gente não tem que guardar um dia específico. Não, Deus não quer um dia específico. Ele quer a sua vida inteira. Você não precisa guardar o sábado, você precisa guardar o domingo, a segunda, terça, quarta, a quinta, sexta e o sábado. Não existe mais só um dia para você fazer para Deus. É tudo o que você quiser, faça para Deus. Há muitas referências do Antigo Testamento são mencionadas principalmente para provar o contraste entre o Antigo e o Novo Pacto, o cumprimento em Cristo. É por isso que podemos ver a Epístola aos Hebreus como um quinto evangelho, como sequência do Evangelho de Mateus. O Evangelho, de acordo com Mateus, apresenta Cristo como cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento ao povo judeu. Por isso que, se algum dia, provavelmente ano que vem, eu vou montar um cronograma bíblico, como eu leio a Bíblia. E como eu leio? Eu leio João, Marcos, Lucas e Atos. Entre Atos, eu vou alternando com as cartas de Paulo, à medida que ele vai escrevendo. Aí eu vou para o Novo Testamento, para o Velho Testamento. Eu leio ele quase que completo. Leio ele completinho na ordem que está. Não ponho em ordem cronológica, eu ponho em ordem bíblica. Depois eu leio Mateus, porque Mateus é o elo entre o Velho e o Novo Testamento. Aí eu leio Hebreus. Por isso que uma ordem que eu recomendo é leia Mateus e em seguida leia a Epístola aos Hebreus, porque um completa o outro. Então, provavelmente ano que vem eu vou fazer um cronograma de leitura bíblica, já que nós não teremos mais esse devocional de manhã e noite do Spurgeon. Não teremos provavelmente leitura bíblica em forma de live, mas eu vou montar um cronograma da maneira como eu leio a Bíblia, que de certa forma vai te trazer de forma mais clara um melhor entendimento da Bíblia. E Hebreus apresenta Cristo e seu serviço nos céus como o antítipo e cumprimento das instruções de serviço do Antigo Testamento. Hebreus difere em alguns aspectos com outras epístolas do Novo Testamento. Deus não é chamado de Pai dos crentes. E a posição do crente em Jesus, em Cristo, não é considerada. Os crentes são vistos como homens na terra, tendo livre acesso a Deus e o chamado celestial pela obra de Cristo. Assim, a epístola é uma epístola do deserto, encontrando seu equivalente em Levítico, onde vemos o povo redimido de Israel no deserto ser capaz de aproximar de Deus. O capítulo central de Levítico 16, o dia da expiação, é explicado em Hebreus 9:10, conforme o cumprimento pela obra de Cristo no Calvário. O templo em Jerusalém não é mencionado, enquanto o tabernáculo é bem mencionado. O tabernáculo em hebreu significa a tenda do encontro no deserto, ou de maneira pictórica, a ordem de serviço judaica. Em Hebreus 8, versículo 2 e 9, versículo 11, porém, a palavra tabernáculo significa santuário celestial. Peculiaridades. Ver a Cristo. Nenhuma outra epístola do Novo Testamento nos aponta tantas vezes para o Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 9, porém vemos Jesus. Capítulo 3, versículo 1, considerai Jesus. Capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus. Capítulo 12, versículo 3, considerai aquele que suportou tais contradições. Termos importantes para a Epístola de Hebreus. A seguir mencionamos algumas das expressões importantes e frequentes aparentes para uma melhor compreensão da Epístola. Perfeito, aperfeiçoado, perfeição. Eterno, para sempre, sempre, para sempre, eternamente. Santificado, santo, santos, santidade. Santuário, santo dos santos, santo lugar, santo. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 13. Várias admoestações.
E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon, com alguns comentários meus, do livro aos Hebreus. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Nunca, jamais te abandonarei. Nenhuma promessa tem uma interpretação pessoal. Qualquer coisa que Deus disse para um santo, ele disse para todos. Quando ele abre o poço para um, é para todos beberem. Quando ele abre a porta do celeiro para alimentar, para dar alimento, pode haver um homem faminto que seja o motivo dela se abrir, mas todos os santos, como fome, podem ver se alimentar também. Tem ele dado para a palavra de Abraão, ou a Moisés, não importa ao cristão. Se ele deu a você como uma das sementes da aliança, não há uma bênção maior, nobre demais para você, nem uma misericórdia ampla demais. Eleve agora seus olhos para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Tudo isso é seu. Suba ao cimo de Pisga e veja o extremo limite da promessa divina, pois a terra é toda sua. Não há um riacho de água viva do qual você não possa beber. Se da terra emana leite e mel, com mel e beba o leite, pois ambos são seus. Seja corajoso em acreditar, pois ele disse, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nessa promessa, Deus dá tudo ao seu povo. Eu jamais te abandonarei. Portanto, nenhum atributo de Deus pode deixar de ser colocado para nós. Ele é poderoso, se mostrará forte em favor daqueles que creem nele. Ele é amor, então com benignidade terá misericórdia de nós. Será quais forem os atributos que possam compor o caráter da deidade, cada um deles, de toda a sua extensão, estará ao nosso lado. Para resumir, não há nada que você possa crer, não há nada que você possa pedir, não há nada que possa precisar, agora ou não, ou na eternidade. Nada vivo, nada morto, nada neste mundo, nada no próximo, nada agora, nada na manhã da ressurreição, nada na eternidade que não seja contido nessas palavras. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, uma frase que eu gosto muito de uma amiga minha é: o que Deus fez para um coração, Ele pode fazer para qualquer coração. Quando Cristo, como o pastor David falou na pregação de hoje, quando Cristo toca em você, você se torna como Ele. Você se torna amor, torna perdão, torna tudo o que Cristo representa. Então este é o nosso devocional da manhã. Amanhã não. Hoje à noite nós temos o nosso devocional da noite lá no TikTok às 8 horas. E aqui nós voltamos na quarta-feira, porque amanhã a gente volta com o devocional do dia. E um bom início de semana, uma boa segunda-feira e até